Eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre o que é arquitetura comercial. Talvez eu deveria ter trazido esse tema anteriormente, lá no início dos nossos vídeos. Mas nós entendemos que seria mais interessante deixar isso aberto para que cada profissional que estivesse nos acompanhando conseguisse interpretar tudo isso que a gente está conversando e construir a sua ideia do que é arquitetura comercial. Mas em função de algumas perguntas que têm surgido, nós achamos interessante trazer a nossa abordagem, falar de como nós trabalhamos a arquitetura comercial, como que nós percebemos tudo isso e por que a gente está trazendo tantos recursos para serem conversados aqui. Bom, quando a gente fala de projeto de arquitetura, de um modelo mais tradicional, o que vem à cabeça? As questões visuais, estéticas, plásticas e de funcionalidade de um projeto. Tanto residencial quanto comercial, uma loja, um restaurante, ou um projeto que a gente está falando mais macro, que tem uma escala mais urbana, que a gente tem que se preocupar com o entorno, ou um projeto de interiores, mas sempre voltado para essas questões, para essas soluções estéticas. O próprio briefing do cliente normalmente é voltado para isso. Ele direciona muito para suas questões estéticas, para sua expectativa e traz um pouco da sua necessidade funcional para a gente. Então fica totalmente voltada para essa lógica da estética. Nós arquitetos, intuitivamente, já pensamos num projeto, sempre visualizando ele, essa solução mais estética espacial. E aí, onde que entra o contexto de arquitetura comercial? Bom, a arquitetura comercial é quando a gente trabalha toda essa questão estética em função do negócio. Nós vamos falar de business, nós vamos falar de marca, nós vamos falar de estratégia de crescimento do negócio, nós vamos falar de fluxo, de logística, de manutenção, nós vamos nos preocupar com os concorrentes, as tendências, a questão do mercado, economia. Nós vamos falar de comportamento do consumidor, tomada de decisão, jornada de compra, que é essa estratégia multicanal que essa marca vai ter. Então, nós vamos falar de estratégia de negócio, de crescimento para essa marca, onde o objetivo sempre é conectar consumidor com marca. Então, a gente deixa de ter um olhar mais pensando no que eu gosto, no que o meu cliente, que é o usuário ali, gosta, e a gente passa a enxergar o mercado, o público-alvo, o que esse nicho do mercado gosta, com o que ele vai se identificar, quais são as preferências dele para a gente desenvolver esse projeto, para conceituar esse projeto. Então é nesse cenário que a gente trabalha a arquitetura comercial. E por que é tão importante? E por que a gente tem falado tanto disso? E por que nós estamos trazendo tantas ferramentas? Tem duas questões que são bem importantes a gente conversar aqui. Que a primeira é a seguinte: o cliente nos procura para desenvolver um projeto de arquitetura. Quando a gente olha para o cenário das grandes marcas, que são as referências, que estão fazendo tudo isso muito bem feito, a gente olha para a realidade do nosso cliente, que é menor, inclusive para a grande maioria dos negócios no Brasil. São pouquíssimos que trabalham de forma diferente. Como que essa grande marca faz? Ela vai trabalhar uma estratégia de negócio, ela vai trabalhar um brand, arquitetura, visual merchandising, todo mundo junto, tudo integrado. Todo mundo discutindo o conceito dessa marca, desse negócio, o propósito, as estratégias, de forma que o consumidor vai receber a mensagem do que a marca é, do que ela quer passar em todos os meios de comunicação, em todos os canais, igual, a mesma mensagem, alinhada, estruturada, a mesma experiência, a mesma oferta de sensações, para que exista essa conexão, né? Até a tecnologia é trabalhada de uma forma totalmente alinhada com toda essa estratégia. E aí a gente vai olhar para o nosso cliente e trabalhar alguns conceitos no cliente. Como que ele faz? Ele contrata uma marca que às vezes é muito mal desenvolvida, não tem nenhuma preocupação com esse significado mais profundo.
Ele tem as suas estratégias de negócio, que às vezes não foi feita nem muito aprofundada, copiou de outro, ouviu que alguém está fazendo, está funcionando e vamos fazer também. E aí ele contrata nós, arquitetos, para fazer o projeto. Às vezes ele nem sabe quem é o consumidor dele, quem é o público-alvo, e aí ele passa o briefing do que ele quer esteticamente, algumas preocupações funcionais. A gente faz o projeto dessa forma tradicional que era feita, e depois vem o visual merchandising para fazer a sua inserção de produto, de disposição, de vitrine. E tá tudo completamente desalinhado, nada conversa com nada, porque o arquiteto se incomodou com as soluções da empresa de comunicação que ele não quer colocar porque não funciona com o projeto de arquitetura que ele pensou, e o visual merchandising reclama que os móveis da arquitetura não são adequados para exposição, não tem expositor, a circulação não está adequada, e fica tudo uma grande confusão. E ainda, para continuar, o site foi feito o e-commerce foi feito por uma empresa, a rede social por outra, nada conversa com nada. E por mais que a gente faça uma loja linda, maravilhosa, uma vitrine encantadora que seja um investimento alto, qual vai ser o resultado desse negócio? Como que consegue conectar consumidor e marca? A gente não vai conseguir ter uma entrega relevante para esse cliente nosso. Então, o nosso papel como arquitetos é entender disso tudo, entender desse cenário, para que a gente consiga captar cada recurso, cada estratégia que foi trabalhada e levar tudo, amarrar tudo no ponto de venda, para que ele funcione, né, com as engrenagens todas bem alinhadas. E aí sim a gente vai conseguir ofertar um projeto que seja interessante dentro da realidade de negócio, né? E não simplesmente um projeto bonito e funcional. Bom, funcional baseado no que se foi feito desse jeito, né? Então, é nesse contexto que eu tô trazendo essa necessidade de nós arquitetos entendermos sobre isso. E o nosso segundo grande ponto de desafio, que eu acho que é muito importante. Bom, quando o arquiteto está ali trabalhando nessa marca, ele não entende nada disso, o cliente também não entende. Normalmente, como eu já disse, a grande maioria dos clientes das marcas, até franquias, às vezes tem 30 lojas e ele não consegue conversar, explicar quem é o cliente dele, quais são as estratégias dele, porque foi feito tudo separado e aí nada conecta com nada. Bom, e aí a gente está diante desse cliente, né? Que nada conecta com nada, ele não entende de nada disso, nós fazemos o nosso projeto. E aí ele vai para o mercado e uma hora ele se depara com uma empresa mais bem preparada, uma empresa mais estruturada, normalmente é uma consultoria de estratégia de negócio, normalmente é uma empresa de marketing, normalmente é uma empresa de comunicação que desenvolve marca. E aí ela vai falar para esse cliente, olha, seu negócio não dá certo por causa disso, tá tudo errado, tá tudo desalinhado, porque é a linguagem dele, é o papel dele fazer isso. O que a gente precisa é fazer isso, alinhar, tudo conversar a mesma linguagem, ter um propósito específico, a arquitetura tá alinhada com o visual merchandising, que tá alinhada com a comunicação, que tá alinhada com as estratégias digital. E aí ele vende para o cliente tudo isso. E aí ele conceitua o projeto de arquitetura de uma forma ruim do ponto de vista de soluções de arquitetura, mas de uma forma interessante do ponto de vista de conceito. E como que nós, arquitetos, ficamos nesse cenário? Se a gente não consegue ter uma entrega adequada. E aí ele vai mostrar, ele vai provar que o projeto de arquitetura que aquele cliente tem não está alinhado com nada. Né? Não atende o visual merchandising, não atende as necessidades de comunicação, de onde expor as coisas corretamente, de onde que vai construir toda essa experiência, não está preparado para isso. E aí ele vai, vende esse projeto e nós ficamos sem o nosso espaço no mercado. Então, é extremamente importante, fundamental que a gente assuma o nosso posto, entenda de tudo isso, nos aprofundemos nisso. E aí, tem cursos de arquitetura, tem faculdade de arquitetura comercial, tem pós-graduação. Bom, eu acho que isso é um modelo de negócio novo, dentro dessa nova realidade do mercado. A gente não aprende ali no meio acadêmico.
Isso, a gente vai despertando essa visão e buscando cursos e ferramentas e construindo o nosso modelo de negócio para atender, para desenvolver projetos nesse cenário. É assim que é o novo mercado. As profissões foram reinventadas para atender esse novo consumidor, esse novo varejo, e a arquitetura também é nova e ela tem que construir a sua realidade dentro desse contexto. Então, qual que é a nossa ideia aqui? Estimular isso, conversar sobre isso, trazer esses insights para mostrar a importância do arquiteto que quer trabalhar com arquitetura comercial, entender de marketing, entender de neurociência, entender de brand, entender de storytelling, saber usar ferramentas de design thinking e conseguir usar tudo isso, entender as tecnologias disponíveis e conseguir usar tudo isso no seu ponto de venda, se manter extremamente atualizado, porque, gente, a gente vive numa realidade hoje líquida, como a gente fala, tudo passa muito rápido. Então, e a arquitetura, ela tem um processo um pouco mais oneroso, é mais trabalhoso você desenvolver um projeto, você implantar, é um custo mais alto. Quando o arquiteto está entendendo o que tem que fazer, já nem funciona mais aquele modelo de negócio, o mundo já mudou. Então, vamos nos atualizar, vamos assumir o nosso papel, vamos desenvolver projeto relevante. Essa que é a nossa ideia. E assim, vamos trocar ideia aqui. Tragam conceitos, experiências diferentes. E se não estiver dando para entender muito bem como eu estou trazendo as abordagens, me falem que a gente vai adequando, tá bom? Obrigada!